A igreja está linda com a sua presença. E isso é muito bom, porque significa que quando nós estamos trilhando o caminho da santidade, quanto mais nos aproximamos e quanto mais tempo passamos na presença de Deus, mais adiante nós ficamos, mais parecido com Ele nós ficamos. Não é verdade? Não foi assim com Moisés? Por 40 dias no monte, diante de Deus, e quando ele desceu de lá, como que ele estava? Radiante, brilhando. E a palavra de Deus, ela nos dá uma certeza, que nós vamos ser vestidos com vestes sacerdotais. Por quê? Porque você é filho de um sacerdote eterno que está no céu ministrando em favor de nós. E muito em breve Jesus virá fazer o quê? Buscar quem? A igreja dele, os seus filhos. E se você é filho de Deus, significa que você é filho do rei do universo. E o que isso significa? Se você é filho do rei do universo, você é o quê? Príncipe e princesa. Príncipes e princesas de Deus. E é muito bom estar aqui com vocês. Em 2014 eu recebi o chamado, eu fiz o estudo bíblico para conhecer a verdade, e João 8:32 nos diz que conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. E desde 2014 então aceitei o chamado, e eis-me aqui eu e minha casa para servirmos ao Senhor. Peço a vocês que orem por nós, orem por vocês, orem pelo povo de Deus, para que nós possamos, revestidos com o poder do Espírito Santo, anunciar essa mensagem com poder e glória, para a honra e glória de Deus. Vocês sabem o que seria a junção das 3 mensagens angélicas, quando ela for pregada, como diz lá no capítulo 18 de Apocalipse? O que isso significa? Essa junção das 3 mensagens e proclamada por aquele anjo que iluminou a terra com toda a sua glória. Isso significa o que? O alto clamor. O alto clamor. A junção das 3 mensagens angélicas e com poder, o poder do Espírito Santo. Então nós vamos proclamar a verdade, o Evangelho eterno, a todas as nações, tribos e línguas. E então o nosso Senhor virá. Amém? E é bom estarmos aqui. Eu gostaria de saber de vocês, se vocês lembram que está escrito lá em Eclesiastes 1:9. João 8:32 eu vi que vocês falaram, facinho. E Eclesiastes 1:9, o que está escrito lá? Aquilo que foi, tornará a ser e acontecer novamente. E Eclesiastes 3:15 ele repete a mesma coisa, só que com palavras um pouquinho diferentes. Ali ele repete que aquilo que se passou se sucederá e virá a acontecer novamente. O que isso nos ensina, o que isso nos traz? Que para que nós possamos entender claramente as coisas que vão acontecer, nós devemos olhar para o que aconteceu, olhar para o passado, estudar a história. E o Espírito de Profecia nos revela que tudo o que aconteceu, eles foram se acumulando para esta geração, para os nossos dias, para nós. Então nós recebemos grande luz, não só da verdade presente, mas de tudo que aconteceu. Nós temos aqui a palavra de Deus em nossas mãos. Nós sabemos que muito sangue de mártires, filhos fiéis a Deus, foram derramados para que nós pudéssemos ter a sua verdade, a tua palavra, a palavra de Deus em nossas mãos. E lá em Coríntios, 1 Coríntios 10:11, repete esse mesmo que eu falei aqui com vocês aqui, sobre o que vai acontecer e tudo, repete de novo. E lá em Coríntios 10:11 diz que de tudo nos sobreveio como figuras, tudo que aconteceu nos sobreveio para nós como figuras, e estão escritas para aviso daqueles que vivem no tempo do quê? Do fim. E adivinha quem é que vive no tempo do fim? Quem tem certeza que vive no tempo do fim, deixa eu ver a mão. Amém. Deus seja louvado. Nós temos pessoas nos visitando pela primeira vez? Tem 2 aí. Tem 2. Louvado seja Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês que estão aqui a primeira vez nos visitando. Na verdade, você não veio nos visitar. Você veio para ficar. Amém. Por quê? Nós buscamos o conhecimento da verdade. E embora vamos supor, eu venho aqui hoje, eu vou lá na outra igreja amanhã, nós fazemos parte do corpo de Cristo. E se você veio aqui é porque você está procurando estar mais perto de quem? De Cristo.
Como nós cantamos aquele hino inicial, mais perto quero estar. Então, todos nós que viemos aqui, nós queremos estar mais perto disso. Então, sejam bem-vindos à casa de Deus, que é o nosso lugar de qual nós não devemos sair. Mesmo que você seja mandado lá na Europa, numa missão, você faz parte do povo de Deus, e você está na presença do Rei. Então, permaneça firme, buscando os caminhos do Senhor, buscando conhecimento da verdade, porque a palavra de Jesus nos diz que a verdade nos libertará. Hoje eu trago um assunto, não é um assunto muito bom, muito fácil. No passado, quando foi apresentado esse assunto, as pessoas quiseram matar o pregador, quiseram lançar ele de cima do precipício, por causa dessa mensagem, por causa que ele apresentou a mensagem verdadeira. Ele apresentou a verdade, e aquela verdade tocou ali, e as pessoas rejeitaram, não aceitaram, ficaram iradas e tentaram matar o pregador. Não faça isso comigo hoje, tá bom? Então eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, no Evangelho de São Lucas, e nós vamos ler a partir do capítulo 4. E nós vamos fazer mais uma oração. Peço que você feche seus olhos e nós vamos orar. Grande Deus, nosso Pai, eis que estamos reunidos diante da Tua presença, e o Teu povo veio a este lugar escolhido porque querem estar mais perto de Ti. Amém. E querem ouvir a Tua voz, Senhor. Então eis-me aqui, eu fui convidado, Senhor. Eis aqui-me como um instrumento, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, de nós, e fala através de nós. Fala através da Tua palavra. Fala para que nós possamos, Senhor, tomar um posicionamento ao lado da verdade. Seja com todos, nos ilumine e abençoa a cada pessoa que está em casa assistindo, acompanhando, para que ela receba também a esta mensagem e que ela também se posicione ao lado do Senhor. Lembra, Senhor, dos nossos idosos e cuida de cada um com a Tua proteção, a proteção dos anjos, para a glória do Teu santo nome. Nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Então, Lucas, capítulo 4. Quem está sem Bíblia pode levantar a mão, que o nosso irmão vai levar até você. E se não tiver, é só você dar uma espiadinha na Bíblia do amigo que está ao seu lado. Nós estamos em famílias, né? E família, como fica toda hora reunido em casa, pode ficar um do lado do outro, né? Nós estamos reunidos em famílias. Deus seja louvado por isso. Então, Lucas, capítulo 4, a partir do 16, versículo 16, nós vamos ler até o 28, tudo bem? Então diz assim: Amém. Indo Jesus para Nazaré, onde ele fora criado, ele entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, então ele levantou-se para ler. Então a primeira coisa que nós entendemos aqui é que num sábado Jesus foi na sinagoga e que isso era o costume dele. Ele costumava, era normal sempre estar na presença de Deus no sábado, e ali então ele se levantou para ler. Versículo 17: Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro ele achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Isaías, quem lembra onde está escrito essa mensagem aqui que está relatada aqui no livro de Isaías? Qual capítulo? Capítulo que, se você não tome nota aí para você lembrar, que é no capítulo 61. Ali está registrada essa passagem. Aqui não foi registrada a passagem completa, então depois você pode ir lá e ver ela completa, porque ainda tem algumas partes importantes e que hão de se cumprir também. Versículo 20: Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e assentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Era o costume das pessoas, depois de ler, nos tempos antigos, ainda até hoje ainda, lá se você for nas sinagogas, depois que eles leem, eles se assentam para explicar. Eles não explicam como nós aqui em pé, é assentado, tá? Versículo, parei no 21, 22 agora.
21. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabara de ouvir. Olha só, imagina você sentado, aguardando a manifestação, o cumprimento das profecias de Deus, que eles tinham várias. E aí Jesus lê uma profecia, se assenta e diz: hoje acabou de se cumprir essa profecia. Como que você ficaria? E as pessoas então ficaram ali todos com os olhos fitos neles. Isso significa que eles entenderam corretamente o que Jesus tinha dito a eles. Eles entenderam o que Jesus estava falando. E aí eles começaram então agora a se questionar. Versículo 22. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. Até aqui tudo bem, né? Todos, olha, davam testemunho e se maravilhavam. Mas aí na sequência diz: e perguntavam. Então começaram as perguntas: não é este o filho de José? Como assim se cumpriu essa profecia aqui? Eu sei o que essa profecia quer dizer, mas não é ele o filho de José? Então começaram: mas nós não o conhecemos? Não conhecemos os seus pais, os seus irmãos? Não sabemos quem é ele? Então diz assim, versículo 23. Então Jesus, vendo este questionamento, diz: sem dúvidas citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. Então Jesus citou um provérbio para ele: médico, cura-te a ti mesmo. E aí, na sequência, Jesus então vai falar assim, versículo 24, foi isso? Prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. E isso é verdade. Quando Jesus diz isso aqui, a mente daquele povo deve ter ido lá no passado, porque eles conheciam as histórias dos profetas. E mais à frente você vai ver que Jesus vai dizer assim: qual dos profetas vossos pais não morreram, não mataram? Então eles entenderam o que Jesus estava dizendo aqui. Versículo 25. Na verdade vos digo que muitas viúvas, aí Jesus complementa, muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom, das regiões de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos então na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram do quê? De ira. E o que eles fizeram? Levantando-se, expulsaram da cidade a Jesus, o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada aquela cidade, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, se retirou. Queridos, olha só, o título do sermão eu coloquei assim: verdades não aceita. Verdade não aceita. A verdade que as pessoas não aceitam. Qual que era a realidade aqui? Jesus falou alguma mentira aqui para eles? Não, Jesus falou a verdade. Jesus colocou diante deles a verdade, e essa verdade que Jesus apresentou a eles mexeu com o coração deles, porque aquela verdade que aconteceu parece que estava ali no coração deles também. Então eles expulsaram ao autor da vida, ao Deus Criador, ao desejado de todas as nações. Expulsaram o Mestre, expulsaram a Jesus. Imagina, quantas mensagens. Quantos anos tinha Jesus aqui agora, mais ou menos? 30 para 31, né? 30 anos e pouquinho. Começou o ministério dele com 30 anos. E era costume de Jesus. Quantos sermões Jesus não ouviu ali? Quantas vezes Jesus não esteve ali ouvindo a mensagem e a pregação do Senhor? Quantas vezes nós também, na mesma situação, não vamos e ouvimos a mensagem vinda de Deus? Muitos sermões foram apresentados por mestres, doutores, sacerdotes, pessoas estudiosas, os fariseus. Ao tempo, eu lembro da citação de Jesus que ele diz assim: se a vossa justiça
justiça não ultrapassar a dos fariseus, em muito jamais vocês alcançarão a salvação. Vocês lembram disso? Quando Jesus citou isso? Isso está registrado para o nosso conhecimento. Agora, eles não aceitaram aquela verdade de que realmente teve um período de fome grandioso por causa da apostasia de Israel, e Deus não mandou o profeta a ninguém que estava lá, nenhum dos israelitas que estavam passando sede, porque estavam todos eles em apostasia contra Deus, mas Deus mandou ele a uma viúva. E na casa daquela mulher que aceitou o Senhor como seu Salvador, não faltou o pão nem a água. Quantos leprosos não haviam em Israel? E a nenhum deles foi mandado, a não ser lá ao general chamado, qual era o nome dele? Naamã. Mas é interessante porque Naamã, uma menina cativa, de Israel era cativo, servia ao rei da Síria. E aquela menina que estava servindo ali na casa testemunhou da verdade, falou assim: quem dera meu senhor estivesse lá em Israel diante do profeta, ele seria curado. Mas eu pergunto, quantas pessoas não estavam diante do profeta? Quantos leprosos não estavam em Israel diante do profeta e não eram curados? E ele foi, com dúvida no coração. Ele foi, chegou lá, e ele foi o quê? Quase foi embora. E os seus falaram: não, mestre, se você tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto isso, mergulhar no Jordão aqui, ou seja, aceitar é uma coisa tão simples. E ele aceitou, e mergulhou, e deu um passo de fé, e foi curado. Amém, irmãos? Agora eu pergunto para vocês: essa realidade é diferente dos dias de hoje? Segundo os textos que nós explanamos anteriormente, não. É uma realidade que pode estar presente nos dias de hoje. Sim, é uma realidade que é real nos dias de hoje, irmãos. O que falta para Jesus voltar? Pregação do Evangelho. Irmãos, Jesus está preso ao que para ele voltar? Ela falou, pregação do Evangelho. E quem tem que fazer isso? Nós. Os anjos querem fazer isso, mas Deus confiou isso a quem? A nós. A nós. Nós temos que nos posicionar e ir e anunciar o Evangelho. Mas tem um probleminha que nós podemos estudar futuramente. O Evangelho de Cristo, ele tem que ser pregado como? Com poder. É um Evangelho pregado conjugado. Você tem que viver ele e pregar ele. Não é só pregar. Você anuncia e vive. É um Evangelho conjugado. Não é isso que Paulo nos ensina? Colossenses 1:27. O que Paulo diz? O mistério que esteve oculto de gerações, Deus o manifestou, que é o quê? Cristo em quem? Confira, se quiser confirmar, confira, irmãos. Colossenses 1:27. É Cristo em nós. O que isso significa? Você vai pregar uma mensagem e você tem que fazer igual Cristo. Ele pregava e ele vivia a mensagem. Você tem que ser o ungido de Deus e anunciar as mensagens do Senhor. É um evangelho conjugado. Isso que Paulo constantemente veio falando, pregando, anunciando, explicando para as pessoas. Agora nós estamos aqui em Lucas, certo? Essa era a realidade. As pessoas rejeitaram a mensagem de Cristo. Mas como que era a realidade daquela igreja naquela época? Veja só. Vamos analisar o que João Batista fez. O que João Batista anunciou para aquele povo. Vamos lá. Volta aí uma página. Lucas 3, versículo 2 em diante. Lucas 3, versículos 2 em diante. Verdades não aceitam. Olha só. João Batista, a palavra de Deus diz assim: sendo o sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorria toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecado. Versículo 4. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. E eu pergunto, aonde que está, qual capítulo de Isaías está essa mensagem aqui? Que fala assim, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Aonde está? Em Isaías 40, versículo 3.
3. Muito bem. Capítulo 40, versículo 3. Agora, se você ler o versículo 1 e 2, tem uma mensagem interessante e importante lá que eu gostaria de ler com vocês. Abra lá, Isaías 40, versículo 1 e 2. O título aí da maioria das Bíblias vai estar assim: o Senhor vem. E no capítulo 40, versículo 1 e 2 diz assim: consolai o meu povo, diz vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que as suas iniquidades está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. É uma mensagem é uma mensagem de amor, de carinho, de chamado, é uma mensagem dura, qual que é? Fala assim, consolai, de consolo, consolai o meu povo, diga para eles, os vossos pecados foram perdoados. E o que nós temos que fazer hoje também? Anunciar para o povo que Jesus já perdoou os seus pecados. Agora volta lá para Lucas. Nós estamos no capítulo 3, versículo 5 agora. Todo vale será aterrado, nivelado. Todos os montes e outeiros dos caminhos tortuosos serão reedificados e os escambrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Versículo 7. Dizia ele às multidões, ou seja, João, agora a mensagem de João Batista. João Batista, aqui nós vemos anteriormente a profecia sobre João Batista, agora é a mensagem que ele dava. Vamos lá. Dizia ele às multidões que saíam ao seu encontro para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira? Imagina você agora sair para pregar, começar a anunciar a verdade, as pessoas vêm e você olha para elas assim: raça de víbora, quem te ensinou a fugir da ira vindoura? O que vocês acham? A pessoa ia ficar, como que ela ia ficar? Nós temos visitas aqui hoje, né? Imagina que as nossas visitas veio para ser batizada hoje, né? Imagina que ela chegou para batizar e eu olho para ela assim, ela entra na porta com a decisão tomada para se batizar, e eu olho para ela e falo: raça de víbora, quem te ensinou a fugir da ira vindoura? Na verdade, João Batista ele queria que as pessoas se aprofundassem na mensagem para entender. Mas no contexto aqui você vai ver que tem algo muito interessante na sequência que diz assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Versículo 8: produzis, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Produzir frutos dignos, isso é o quê? Trilhar o caminho da santidade. Depois que você se batiza, você precisa trilhar o caminho da santidade, porque o que diz Hebreus? Deixa eu lembrar, 12, 14. Segui a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Ou seja, sem santidade ninguém verá Deus. É um peixe que nada e morre na praia. Sem santidade ninguém verá Deus. Guarda isso no seu coração. Nós temos que trilhar o caminho da santidade. Paulo diz que foi para isso que Deus nos criou, para trilharmos, para seguirmos a verdade, o caminho da verdade, o caminho da santidade. Continuando, versículo 9. No finalzinho do 8 diz que até das pedras Deus poderia suscitar filhos a Abraão. Versículo 9. Também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bons frutos, ela é o quê? Cortada e lançada onde? No fogo. Ela é cortada e lançada no fogo. Agora vamos analisar aqui o contexto de João Batista. João Batista pregava onde? Na sinagoga ou no deserto? No deserto. E as pessoas esperavam João Batista ir até elas, ou elas vinham até João Batista? Elas iam até João Batista, ao encontro dele, né? Ele ensinava ali para pessoas individuais, para multidões e para grupos.
João Batista tinha seguidores. Se você continuar lendo aqui, você vai ver que umas pessoas começaram a interrogar João Batista depois disso, né? Ele vinha, João Batista dava aquela mensagem forte, poderosa, inspirada pelo Espírito Santo, dirigida pelo Espírito Santo, e elas começaram a falar: então, João Batista, o que nós temos que fazer? E eu quero ler alguns aqui porque eu acho interessantíssimo. Alguns. Por exemplo, versículo 11. Então João Batista respondeu a eles: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o quê? O mesmo. Certo? Nesse momento de crise é uma bênção isso aqui. A pessoa desempregada, sem condições, aí o irmão: opa, não, irmão. Nós somos a mesma família, do mesmo corpo. Nós vamos honrar o nosso compromisso junto, né? E vai ajudar o irmão. Amém? Amém. É assim que é. É isso aqui que ele está falando. Quem tiver 2, reparta com o seu irmão. Isso significa que ele está chamando a todas as pessoas a fazer isso. Não só uma pessoa específica, um grupo específico. Versículo 12. Ele diz assim, ó: foram também os publicanos. Quem eram os publicanos? Os cobradores de quê? De impostos. Os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, o que havemos de fazer? E ele respondia: não cobreis mais do que? O que? Mais do que? Isso se chama honestidade. Você foi chamado para fazer algo, faça com honestidade. Não cobre nada a mais. E sobre os publicanos, Jesus depois visita um publicano chamado Zaqueu. E Zaqueu falou o quê? Senhor, eu dou a metade de tudo que eu tenho aos pobres. E se em alguma coisa tiver fraudado alguém, ou causado prejuízo a alguém, eu restituo em dobro. Ele devolveria o dobro àquela ali. O que Jesus disse? Hoje veio salvação nesta casa. Aí seguindo o versículo 13 agora. Também soldados lhe perguntaram. Quais soldados? Soldados romanos ou soldados judeus? Israelitas. Qual soldados? Judeus ou romanos? O judeu era o que dos romanos? Cativos. Se eles tivessem soldado ali, era um motim, uma rebelião, e eles poderiam ser mortos. Então eram certamente soldados o quê? E você não se estranha disso não, porque depois do derramamento do Pentecoste, depois que Deus derramou o Espírito Santo sobre a igreja, Ele derramou em uma casa de um homem chamado E quem que Cornélio era? De quem? Então ele tinha vários soldados a serviço dele, e ele era romano. Então não se estranhe, tá bom, irmãos? Não é de estranhar isso aqui. Eu mesmo trabalho na polícia, e Deus me chamou. E aí você já mas como que ele guarda o sábado, né? Já a primeira pergunta que os irmãos me fazem: como você guarda o sábado trabalhando na polícia e trabalha 12 por 36, 24 horas todos os dias? Eu não sei, é Deus que me ajuda, não sei. Deus proverá. Deus, hoje eu estou aqui, o outro sábado eu vou estar lá, na outra igreja, então eu estou aí. Não estou. É Deus que nos ajuda. É claro que pode chegar um momento que Deus vai requerer uma decisão, e como nós sabemos que chegará, que você vai ter que tomar um partido. Mas Deus me preparou para isso, resumindo, né? E então, tem aparecido alguns momentos que as pessoas tentam fazer e tal, e a gente se posiciona, e Deus tem nos ajudado, nos auxiliado, e nós temos cumprido a missão dele, testemunhando da verdade. Amém. Então esses soldados fizeram uma pergunta: e nós, o que faremos? E nós? Então João respondeu: a ninguém maltrateis, não deis denúncias falsas, contentai-vos com os vossos soldos, com o vosso salário. Amém? Então eles deveriam fazer o quê? Não maltratar ninguém, porque eles tinham uma função de soldado, e como eles não estavam em guerra, qual era a função deles agora nesse momento? Não estavam em guerra. Eles tinham que fazer o quê? Fiscalização do povo, para manter a ordem e a disciplina. A mesma coisa que o policial faz hoje. Se entrar em guerra, polícia, força auxiliar do exército, vai para a guerra. Enquanto nós estamos na guerra, estamos aqui fazendo o quê? Mantendo a ordem e a
disciplina. E a palavra de Deus diz que não é à toa que a espada vem sobre o transgressor. E tem muitas pessoas que têm dificuldade de entender isso, né? Como pode um cristão trabalhar numa profissão dessa? O João falou aqui como que é. A resposta está aqui, João deu, ó. E eu acredito que essa resposta de João foi a resposta do Espírito Santo. Ele falou: ninguém maltrateis, ou seja, faça aquilo que você foi chamado para fazer. Não dê denúncia falsa. E contente com o seu soldo, com o seu salário. Amém? Amém. Então vocês vão orar pelas polícias a partir de hoje? Amém. Vocês orando pelas polícias, vocês estão orando por mim também. Amém. Deus seja louvado. Qual foi o único milagre que João Batista fez? João Batista fez milagres? João Batista fez milagre? Olha só, lá no Jardim do Éden, o que aconteceu quando Adão e Eva pecaram? O homem se aproximou de Deus ou se afastou de Deus? Então o homem começou a trilhar um caminho se afastando de Deus. E aí Deus imediatamente veio para fazer o quê? Ele voltar. As pessoas falam: mas Deus não expulsou esse jardim, como que Deus mandou ele voltar? Sim, Deus mandou ele voltar. Tá? Vocês podem estudar isso para entender esse conceito, mas é assim: ato de misericórdia de Deus. Então, o que João Batista fez semelhante ao que Deus fez lá no Jardim do Éden? Ele chamou o povo a voltar para os caminhos do Senhor. Qual é? Esse é um grande milagre. Pessoas que não querem saber de Deus, como no tempo de Jesus, que não queriam saber de Jesus. E Jesus fala assim: ó, eu atrairei todos a mim quando eu for levantado na cruz. Jesus, ao ser levantado, ele disse que todos o olhariam e seriam atraídos a ele. Então João Batista aqui, semelhante a Jesus, ele está trazendo o povo com uma mensagem a voltar para os caminhos de Deus. E é tão interessante, tão poderosa essa mensagem. João Batista, ele já nasceu sob o poder do Espírito Santo. A mensagem dele era dirigida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi no deserto, a palavra de Deus foi a ele que estava no deserto e chamou ele para dar esta mensagem. E ele deu essa mensagem, não nas sinagogas, não no templo, e as pessoas iam até ele ouvir a mensagem. E eram, como vocês viram aqui, publicanos, pessoas de conhecimento religioso da época, os pobres, e eles ouviam aquela mensagem e se arrependiam, se batizavam, entregavam a vida a Jesus. Milagre de João Batista, o milagre da conversão, levar o povo a uma conversão. Não é prodígio de ressuscitar mortos, curar doenças, não foi esse o milagre. Esses milagres são importantes? Muito, mas mais importante do que tudo isso é a conversão, a santificação, porque isso nos garante a vida. Você já conhece algum irmão que teve um milagre na vida, que Deus curou ele, e ele não deu a mínima para Deus? Muitos casos. Principalmente os leprosos, né? Os 10 leprosos, um exemplo bíblico, né, que a irmã citou aqui para nós. Os 10 leprosos, quando viram que estavam curados, um voltou e deu glórias a Deus. Os outros foram simplesmente cumprir o ritual e o procedimento que era estabelecido pelas leis. Só isso. Não teve no coração aquela conversão verdadeira que nos garante a salvação. Deus vai tirar o coração de pedra e colocar um coração segundo o coração dele. Amém? Então essa era a situação que João Batista, a mensagem de João Batista era diferente da mensagem de Jesus? Não era diferente. Você viu o que Jesus disse lá para eles no templo, e eles quiseram matar Jesus porque se sentiram ofendidos? Era verdade. João Batista, só as palavras, a mensagem era a mesma mensagem. De conversão, arrependimento, temor a Deus. E qual é a mensagem que temos que proclamar? Apocalipse 14, 6 e 7. Todo em coro, a igreja em coro, vai, toda adventista agora. Apocalipse 6 e 7, em coro, no 3, 1, 2, 3. E adorai aquele. Amém? Nós falamos só o 7, né? Os 6 nós pulamos, né? Os 6 viu um anjo voando pelo meio do céu, tendo o que na mão? O Evangelho eterno. E é eterno por quê? Porque sempre existiu. Eterno é aquele que sempre existiu, né?
o Evangelho eterno. Nós temos que proclamar o Evangelho eterno. Não é o Evangelho da prosperidade, é o Evangelho eterno. É o que João Batista fez. Pregou o Evangelho eterno. Qual a situação da igreja hoje? Vamos lá em Apocalipse ver. Apocalipse capítulo 3. Nós analisamos aquela igreja no tempo de Jesus. Agora vamos ao que interessa, a igreja no nosso tempo. Como que é a situação nossa hoje? Eu vou ler apenas um versículo. Apocalipse 3, versículo 17. O contexto da igreja de Laodiceia. Laodiceia significa o quê? Povo do juízo. Ou seja, o povo que vive no tempo do juízo. Isso significa que a mensagem já está falando que o juízo chegou. Apocalipse 3, que versículo eu falei? 17. Qual que é o nosso tema? Qual que é o nosso tema do sermão? A verdade não aceita. Guarda aí. A verdade não aceita. Versículo 17 diz assim: pois dizes, quem fala isso? A igreja. Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Essa é a realidade da igreja. Isso significa que a igreja ela não consegue perceber a sua verdadeira situação, porque ela é... Posso pegar, por exemplo, a nossa igreja? A nossa igreja tem hospitais? São bons hospitais? Muito bom. Tem uma mensagem de saúde que nenhum outro tem? Nossa igreja tem escolas para ensinar a verdade, ensinar os filhos da forma correta? Muito boas escolas. Pelo mundo todo, nós temos muitas escolas. Amém? Temos um canal de televisão para alcançar aqueles lugares que nós não podemos alcançar? Sim. Temos uma publicadora que publica diversos materiais para as pessoas terem conhecimento da verdade? É uma igreja rica ou pobre? Rica ou pobre? Riquíssima. Mas qual que é a realidade que Deus fala da igreja? Ela é pobre, cega e nu. Mas ele está falando isso com relação ao quê? A igreja adventista. Vamos colocar o mundo cristão nos dias de hoje, no geral. Tem muito conhecimento, segundo nós vemos lá. Nós citamos para os irmãos de 1 Romanos 10, que eu falei no começo, que todas as verdades foram como figuras para o nosso tempo. Todo mundo tem muita luz ou pouca luz? Muita luz, muito conhecimento, muita riqueza, porque a palavra de Deus é ouro, é a verdadeira riqueza. Tem ou não tem? Mas está faltando alguma coisa, Deus está falando aqui. Porque essa igreja está cega, não está enxergando. Não está vendo a sua real situação. Está achando que está tudo mil maravilhas. E não está fazendo. Nosso alvo de batismo, nosso alvo aqui foi 8. Passou de 8, irmãos. Aí nós podemos colocar a culpa no Covid, tá? É sempre procurando justificativos para nós não fazermos o que temos que fazer. Qual é a realidade da igreja? Imagina João Batista aqui hoje pregando. Imagina Ellen White, como ela estava uma vez no banco e o rapaz foi pregar, teve que descer do culto. Seria lixar. Complicado, não é? A igreja não sabe que está cega, pobre e nu. Cega e nu. E a Bíblia está nos alertando isso constante. Pode pegar os livros proféticos do Antigo Testamento, está falando do tempo do fim, claramente essas coisas. Irmão, outra pergunta. Então, essa falta de... Essa pregação que não está falando, assim, eu entendo assim, está na liderança, não está? Nem está na liderança? Eu vou dar Porque a riqueza da igreja adventista não está em dinheiro, está em sabedoria. Sabedoria. A luz que o mundo não tem. Mas essa pobreza da igreja está deixando de ser levada para essas coisas do mundo. Como se estivesse aceitando aquela realidade, está tudo assim mesmo, é normal e está aceitando, é isso mesmo. Agora, se você for lá nos livros proféticos, principalmente Oséias, com relação a isso, o livro de Oséias, depois você, o irmão, procura lá e dá uma lida. Oséias, ele fala o quê? Sobre a liderança, sobre o povo
e sobre a realidade geral da igreja. Ele falava assim, a primeira culpa é da liderança. A primeira. Aí ele continua. A liderança, depois os sumos sacerdotes, depois os ministros, e aí depois ele vem para o povo. O povo também. Porque quando Deus levantava um profeta, ele levantava o profeta do meio de quem? Do povo. Isso significava que aquela pessoa que estava no meio do povo, ele estava buscando a Deus de todo o coração, e por isso Deus fala, então levanta, vai lá e dá a mensagem. Nós vemos isso claramente quando você lê o Espírito de Profecia com relação à vida de Elias. Elias, ele estava lá orando, falando, Deus, olha a abominação que está acontecendo, meu Deus, como pode um negócio desse? Elias estava orando para Deus fervorosamente, apresentando todas as abominações que estavam acontecendo. E por este motivo Deus o comissionou e o enviou. Deus não vai te enviar se você não estiver buscando. Ele vai enviar aquele que o busca. Quando você estuda a história, você vê isso claramente. As duas pessoas que foram chamadas como profetas para anunciar a mensagem de realidade. O que eles estavam fazendo? Eles estavam buscando a Deus, mas temeram e não anunciaram. E aí Deus falou assim, então, tudo bem, vou chamar o nome dela. Então. E aí quando você estuda a vida dela, você vê que ela era temente a Deus. A família era temente a Deus. Buscava a Deus, fazia culto familiar todos os dias. E ela fala para nós fazer isso hoje. Nós temos dificuldade de fazer isso. Ela fazia. E quando Deus tomou ela em visão, foi quando? Quando ela estava fazendo o culto com as amigas dela. Ela estava orando com as amigas, buscando a Deus. E aí Deus toma ela em visão e dá a primeira visão para ela e fala para ela, vai e anuncia meu sucesso. Ela também ficou assim, sem saber se ia ou não. Mas ela, por fim, o anjo a impressionou, como o Espírito impressiona todos. Então ela foi e anunciou. Então, todos nós estamos no mesmo barco. Nós estamos no mesmo barco. Todos nós somos. Por que Daniel, quando ora, ele confessa o pecado do povo e o pecado ele coloca ele no meio? Amém? Amém. Por favor. Então, a salvação individual. Amém. O paganismo está dominando a igreja verdadeira. Desculpa a minha expressão. Verdade. O paganismo está dominando a mente dos líderes. A igreja não está vivendo aquele evangelho, aquela mensagem pura como era. Cada vez, cada dia que passa, cada ano que passa, nós vemos a mornidão da igreja, o mundo dentro da igreja. É isso que está atrapalhando. Amém. Para ajudar o irmão ali, nós vamos ler 1 João 1,8. Abra lá. 1 João 1,8. Qual que é a realidade da igreja? 1 João, para ir já no Apocalipse, só voltar alguns livros. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Vou pedir para os irmãos lerem para nós. Todos, vamos lá, todo mundo. Inclusive eu aqui, todo mundo junto. Vamos ler juntos. Se dissermos que não temos pecado nenhum, e a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então, se dissermos que não temos pecado, a verdade não está. Nós estamos nos enganando, a verdade está em nós. Isso significa o quê? Isso é para a igreja ou individualmente? É dos dois. É individualmente e é para a igreja. Porque como irmão? Analisa. Daniel, ele tinha pecado quando nós estudamos a vida dele? Mas ele se pôs que tinha, ele confessava. Não adianta. Se você falar que não tem, o que a Bíblia fala aqui que é? Você é mentiroso, está se enganando a você mesmo. Todos nós temos pecado. Esse é mais um motivo para a gente ir anunciar o Evangelho com coragem e com convicção. Porque se Deus nos chamou e nós somos pecadores, Ele vai salvar os nossos corações. A mesma salvação para nós está disponível para eles. Louvado seja Deus por isso, amém? Amém. Amém. Mais um texto. Tá. Volta aí um pouquinho, Tiago, volta alguns. Tiago 2. 2, versículo 10. Vamos ler todos juntos também. Todo mundo junto, vamos lá. Tiago 2,10. No 3, 1, 2, 3. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Amém? Louvado seja Deus. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, isso nos ajuda a entender a nossa realidade. Nós precisamos de quê?
De nos arrepender, de buscar a Deus e trilhar o caminho da santificação? O que nós vamos fazer então, irmãos? O que nós vamos fazer? O negócio está tão difícil, né? Porque nós é pecador, nós está pecando. O que nós vamos fazer? O que Deus requer? Vamos lá, João, Evangelho de São João 13:35. Você sabe que Deus me permitiu estar aqui justamente por causa disso. Que nós precisamos da sua graça. João 13, versículo 35. 13. João 13, versículo 35. Nós vamos ver a resposta de Jesus aqui. 13, 35. Todos acharam? Amém. Amém. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos. Se tiver amor uns aos outros. Se tiver amor. Mas como que é esse amor que Jesus está falando para a gente ter aqui? Existe o amor humano. Vou acelerar porque o nosso tempo já veio. O amor humano e o amor divino. Qual que é a norma do amor humano? Qual é a norma do amor humano? Eu vou citar o que Jesus falou para os discípulos aqui em João, aqui à frente. Jesus disse assim. Aqui ele disse, repete aí. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiver amor um. E aí depois Jesus dá um mandamento novo para a igreja, para o povo dele, para a igreja. Novo que não é novo, mas que é novo. Porque é novo porque nós não sabíamos, então para nós é novo. Ele diz assim: novo mandamento vos dou. Qual que é esse mandamento? Que vos ameis uns aos outros de que forma? Qual que é a norma do amor de Deus para nós? Amar da mesma forma que Ele. E como foi que Jesus amou a igreja? Amor até morrer. Dando a vida pela igreja. Ele não fez como Adão. O que Adão fez por causa de Eva? Ele entrou no pecado junto com ela. Ela tinha pecado, aí ele pecou, comeu do fruto, e em vez de ele salvar o corpo, ele condenou. Jesus ele vem para salvar a igreja. E aí ele fala assim: amei uns aos outros como eu vos amei. Isso significa a norma de Deus para nós, de amor. É o amor de Cristo. É um amor abnegado, é um amor de sacrifício. Você tem que fazer um sacrifício perfeito sobre o altar. Amém? Amém. Para a salvação de quem? Da sua casa, do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu vizinho. Isso é amar como Jesus amou, ao ponto de dar a vida. Tudo que nós fizermos, nós vamos fazer para a glória de Deus. 1 Timóteo 3,15. Deus fala sobre a igreja. O que é a igreja? É um instrumento pelo qual todos conhecerão a verdade. Vamos lá, 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo 3,15. Paulo, movido pelo Espírito Santo, declara para Timóteo o seguinte: para que eu, tardando, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Mas nós temos que reconhecer que nós temos nossos erros e que nós precisamos trilhar e corrigir esses erros. Se nós acharmos que nós não temos erros, nós somos a igreja perfeita, nós nunca vamos chamar e trazer os outros irmãos, porque a mensagem que Deus levantou para a gente dar não é só para nós, é para o mundo, para todo o Evangelho. A mensagem de Deus é para todo mundo. O Evangelho eterno é para toda tribo, nação e língua. É para todas as pessoas. Colossenses, que eu falei no comecinho aqui, 1, 26 e 27. Vocês leram até agora? Se não leram, vamos ler para a gente encerrar a mensagem. Colossenses. Volta 2 livros aí de onde você está. Colossenses, capítulo 1, versículo 26 e 27.
26 diz: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da... É Cristo em você, irmão. Você já viu quando as pessoas vêm na igreja e nós falamos uma verdade para ela? Nós falamos uma verdade que é assim, ó: irmão, eu vou na igreja, eu tenho problema. Aí a gente fala assim: aquele irmão não gosta de mim, não sei o que. A gente fala assim para o irmão, mas vai na igreja e olha para Cristo. Amém? É uma verdade, né? Ele tem que vir na igreja e olhar para Cristo. Verdade ou não é? Agora esse texto está falando aqui que o mistério é Cristo em nós. Isso significa que nós temos que revelar Cristo àquela pessoa. A pessoa tem que vir na igreja, tem que ser bem recepcionada ali. Ela tem que olhar para você e ver uma áurea, como via em Moisés. Tem que ver você irradiando, alegre, feliz. Mas como assim, irmão? Eu tenho tristeza, tribulação, tanta dificuldade do mundo. A gente tem sim. Mas Paulo e Silas estavam na prisão lá, com os pés tudo acorrentados, tudo apanhado, açoitado. E o que eles estavam fazendo? Cantando, louvando. Louvando a Deus. Isso que Deus quer em nós. Amém, irmãos? Amém. Então vamos ver o que nós... Qual a verdade que foi recusada e que deve ser aceita hoje para nós? Qual que são essas verdades? Primeiro, que se dissermos que não temos pecado, nós somos individual e coletivo. Falar que a igreja adventista não tem erro, você está mentindo para as pessoas lá fora. Aí ela vem, vê o erro e ela vai embora. Meu irmão, tem erro lá, você falou que não tinha, a igreja perfeita. Ela vem, vê e vai embora. Outra verdade, que como igreja também então, nós temos pecado, principalmente pela grande luz que recebemos. Isso é uma verdade. Isso significa que nós temos que nos concentrar no testemunho da testemunha fiel e verdadeira de Apocalipse 3. Que Deus dá ali uma solução para o problema. É o testemunho da testemunha fiel. Depois você pode ler também Tiago 4,17. Nós também, na verdade, nós temos que entender também que devemos nos entregar por inteiro a Cristo. E dizer como Paulo: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando nós batizamos é um símbolo do quê? De morte do eu e ressuscitação do eu. É isso que acontece no batismo? Morre o eu e ressuscita o quê? Cristo. Você ressuscita com Cristo, semelhantemente como Cristo fez. Então é um compromisso, uma aliança que você está assumindo. Senhor, não vou fazer mais as minhas vontades carnais, mas eu quero fazer a vontade do meu Salvador e do meu Redentor, porque eu reconheço que eu era pecador e antes de eu me entregar ao Senhor, o Senhor morreu por mim. Nós temos também que entender que Cristo é a nossa única esperança, a nossa única salvação, o único caminho a seguir, a única forma de nos manter na santidade é estar segurando na mão de Cristo. Tem que fazer igual Jacó: não te deixarei ir enquanto não me oferecer. Não deixa, luta com Deus, luta, segura. Isso é lutar com Deus, não é aquele lutar de você falar: Senhor, tem que... Não é isso não, irmãos. É você buscar ao Senhor de todo o coração para você receber as bênçãos prometidas que Ele prometeu a Jacó. Amém. O Israel espiritual de Deus. Você deseja reconhecer isso hoje? Amém. Tudo isso que nós aprendemos hoje, entregar o seu coração a Cristo. Quem deseja entregar o coração a Cristo? Se você disser que sim, a nossa irmã, eu esqueci o nome da nossa cantora, a Fabiana vai trazer uma mensagem. E você, quando ela começar a cantar, você vai se colocar de pé. E ao som dela, você vai se entregar a Jesus com o seu coração. Você vai fazer uma pesquisa. Você vai ver se tem alguma coisa. Confessa a Deus o que tiver. E peça força a Deus. Se coloque, como disse Isaías: eis-me aqui, Senhor. Toma-me e envia a mim. Tá? Entregue sua vida a Cristo. Nós vamos cantar entrega. Preciso te entregar.
Graças damos pela tua misericórdia para com cada um de nós. Amém. Pela tua graça salvadora. E te pedimos, querido Deus, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Senhor. Aonde quer que eles estejam sendo dirigidos pelo teu Santo Espírito. Amém. Nós sabemos que, assim como João Batista anunciava, ele ia anunciando a sua mensagem, as pessoas iam ao encontro dele. Pelo poder do teu Santo Espírito, nós necessitamos deste poder. Nós precisamos do teu Santo Espírito, Senhor, para anunciar as verdades, para a salvação dos nossos irmãos e para a glória do teu nome, que é bendito eternamente. Abençoa todos que aqui estão, seus familiares e amigos, e lembra, Senhor Deus, das pessoas acometidas por este vírus, pelo Covid-19, e que não puderam estar aqui conosco, as pessoas que estão internadas, e dirige, Senhor, a todos com as tuas bênçãos maravilhosas, dando sabedoria para cada enfermeiro, cada médico, para cada pessoa que está envolvida nesta missão para ajudar o seu semelhante, e que elas, Senhor, inspiradas pelo teu Santo Espírito, possam apresentar o caminho da verdade, o caminho da solução que o Senhor tem revelado a todos nós, que é Cristo Jesus e a tua palavra, a palavra da verdade, a palavra que salva, que liberta o nosso eu. Que Cristo Jesus seja implantado em nós, Senhor, em nossos corações, e dirija a nossa vida. Eu te agradeço por o Senhor ter me trazido aqui. Eu te peço que o Senhor leve cada um dos irmãos em segurança até os seus lares. E que nós possamos glorificar o teu nome hoje e eternamente. Amém. Amém. Teu nome, ó Deus de Israel, posto